Olá pessoal, então estamos estudando limites, já vimos como fica a definição de limites por meio de épsilons e deltas, já vimos algumas propriedades de limites, vimos que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, fizemos alguns exercícios, alguns exemplos de como calcular limite, vimos algumas regras de como calcular limite e uma questão que fica é, será que o limite sempre existe? E quando o limite não existe, como provar que não existe? Ou como provar que o limite existe? Então, para responder algumas perguntas como essa sobre a existência ou a inexistência de um limite, nós usamos algo que chamamos de limites laterais. Então, eu vou estar definindo o que são os limites laterais e fazendo alguns exemplos que vai mostrar como calcular limites através desse conceito, né, de limites laterais, como também usar, muitas vezes, para provar a existência ou a inexistência de alguns casos. Então, a definição ela é bem simples. A princípio, sejam I um subconjunto dos números reais, seja I contido em R, A um elemento de I e F uma função. F uma função definida no conjunto I menos A. Quando você tem I contra barra A, é todos os elementos de I, exceto o elemento A. Então, F é definida em I menos A. Poderia ser definida em I completo, mas não precisa que a função seja definida em todo o intervalo I, apenas no intervalo I, exceto o A. Então, um número real R, um número real L pertencente a R, né? Um número real L, é chamado de limite lateral à esquerda, de F em A, ou seja, o limite lateral à esquerda de F no ponto A, e é denotado por L igual ao limite de F de x quando x tende a A menos, isso aqui a gente está dizendo que x tende a A pela esquerda, se F de x tende a L quando x tende a A com x menor do que A. Então, o que é o limite lateral à esquerda? O limite lateral à esquerda de f de x é um número L, se f de x tende a L, quando x tende a A, apenas com valores menores do que A. Então, analogamente, nós também podemos definir o limite lateral à direita. O à esquerda, o limite lateral à esquerda, é quando a função tende a um número, quando x tende a um outro número A, apenas com valores menores. E à direita? À direita, nós dizemos que M pertencente aos reais, ou seja, um número M, é um limite lateral à direita, e escrevemos M igual ao limite de f de x quando x tende a A, mais, esse mais tende a A pela direita, se f de x tende a M, quando x tende a A com x estritamente maior do que A. Então, no limite lateral à esquerda, o x tende a A com valores estritamente menores do que A. Já no limite lateral à direita, x tende a A com valores estritamente maiores do que A. Então, isso é interpretado geometricamente dessa forma aqui. Ó. Nós temos aqui o gráfico e aqui nós temos M, é o limite de f de x quando x tende a A nesse caso aqui está sendo pela esquerda, né, com valores menores do que A. E L, o limite de f de x, deixa eu só ajustar aqui, limite de f de x quando x tende a A. Cadê? Deixa-me ver. Vamos analisar melhor. Aqui nós temos A, quando x está tendendo a A com valores menores do que A, os valores de f de x vão se aproximando cada vez mais de L, né? Então, x está tendendo a A com valores menores do que A, à esquerda do A. Os f de x estão se aproximando de L. Então, de fato, L é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. E M, quando x tende a A pela direita, quando x está se aproximando de A com valores maiores do que A,
os valores de f de x estão se aproximando de m. Então, aqui m é o limite de f de x quando x tende a com valores estritamente maiores do que a. Então, L, limite de f de x quando x tende a com valores menores, x vai tendendo a com valores menores do que a, os valores de f de x vão se aproximando cada vez mais de L. X vai se aproximando de a com valores maiores do que a, os valores de f de x vão se aproximando de L. Ok? Então, essa é a interpretação geométrica. Observa que, nesse caso, os limites laterais, eles são distintos. Pode acontecer de limites laterais serem iguais. Vamos fazer alguns exemplos e mais adiante veremos uma proposição que dirá que quando os limites laterais são distintos, então o limite da função ele não existe. Quando os limites laterais são iguais, então o limite existe. Mas antes disso, vamos calcular alguns limites. Agora vamos a um exemplo. Seja f uma função de R em R, dada por f de x igual a x mais 1, se x é menor do que 1. E x menos 2 ao quadrado, se x é maior do que ou igual a 1. Então, calcule o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. E o item B diz, calcule o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Então, a proposta desse limite é dada uma função definida por duas sentenças. Uma sentença quando x está à esquerda do 1 e a outra quando x está à direita do 1. Calcular agora os limites laterais da função em 1. Então, vamos ver como é que fica, né? Item A. No item A, queremos calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Ora, se x tende a 1 pela esquerda, x é menor do que 1. E uma vez que x é menor do que 1, os valores de f de x são x mais 1. Então, nós vamos substituir, nesse caso, f de x por x mais 1. Portanto, calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é equivalente a calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela esquerda. Mas, se x tende a 1, x mais 1 vai tender a 1 mais 1, que é 2. Portanto, acabamos de justificar aqui que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. Agora vamos ao item B. Limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita. Ora, se eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, eu tenho que analisar quem são os valores de f de x quando x é maior do que 1. Mas a função diz que se x é maior do que 1, f de x é igual a x menos 2 ao quadrado. Portanto, nesse caso, esse limite é equivalente ao limite de x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 1 pela direita. Se x tende a 1, x menos 2 ao quadrado vai tender a 1 menos 2 ao quadrado. Ora, 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Portanto, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 1. E está resolvido o nosso problema. Calculamos os limites laterais e aqui percebemos que o limite à esquerda é 2, já o limite à direita é 1. Limites distintos. Agora considere a função f definida em todos os reais, menos o 2, tomando valores em R, dada por f de x igual a módulo de x menos 2 dividido por x menos 2. Então, observe que essa função está bem definida, né? O domínio aqui só não é satisfeito para x igual a 2. O único elemento que não pertence ao domínio é x igual a 2, porque senão teríamos uma indeterminação. Então, o objetivo dessa questão é calcular os limites laterais quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita. Vejamos como fica.
Item A, note que aqui eu estou interessado em calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Ora, quando x tende a 2 pela esquerda, x é menor do que 2. Se x é menor do que 2, então x menos 2 é menor do que 0. Aqui, f de x é módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Isso vai ser muito importante, porque se x menos 2 é menor do que 0, o módulo de x menos 2 será menos x menos 2. Então, daí, limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual ao limite. Ora, quando x tende a 2 pela esquerda, x é menor do que 2. F de x é módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Então, se x é menor do que 2, x menos 2 é menor do que 0, e, portanto, o módulo de x menos 2 é menos x menos 2. Menos x menos 2. E, portanto, agora podemos simplificar. Podemos cancelar esse x menos 2 com o x menos 2. Lembrando que esse menos aqui é apenas uma notação aqui, ó. X tende a 2 pela esquerda, não tem nada a ver com o denominador. Não faz relação de sinal com esse menos de cima. Então, cancelando, vamos ficar apenas com o limite de menos 1. Ora, o limite de menos 1 é o próprio menos 1. Com isto, acabamos de mostrar que o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é menos 1. De modo análogo, vamos calcular agora o item B. Item B. Item B, x tende a 2 pela direita. Como x tende a 2 pela direita, x é maior do que 2. Então, se x tende a 2 pela direita, então x é maior do que 2, o que implica que x menos 2 é maior do que 0. Daí, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, vai ser igual ao limite de módulo de x menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, porque f de x é sempre módulo de x menos 2 sobre 2, só fiz repetir aqui. E agora nós vamos usar o fato de que x é maior do que 2, porque x tende a 2 pela direita, x está tendendo a 2 com valores estritamente maiores do que 2. Como vimos, se x é maior do que 2, x menos 2, que é o que está aqui dentro do módulo, é maior do que 0. Ora, se um número que está dentro do módulo é maior do que 0, então o módulo desse número é ele mesmo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. X menos 2 pode cancelar com x menos 2, ou seja, o número dividido por ele mesmo dá 1. E o limite da constante é a própria constante. E, portanto, acabamos de calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita e concluímos que esse limite vale 1. Problema resolvido. Limite à direita é 1, limite à esquerda, menos 1. Essa função ela vai ser muito importante, esse limite, sobretudo quando tivermos mostrando a existência de derivadas na segunda unidade. Agora vamos ver um teorema que ele vai nos ajudar a identificar se um limite existe ou não. Esse teorema nós chamamos de teorema de existência de limites e basicamente ele diz que se limite de f de x quando x tende a pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a pela esquerda, que é igual a um número real L, então o limite de f de x quando x tende a existe e é igual a L também. O que é que está falando? Sempre que os limites laterais existem e são iguais, então o limite da função existe e é igual ao mesmo valor
dos limites laterais. A parte B desse teorema diz que se o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, então os limites laterais são iguais a L também. Então é uma recíproca da parte A. Ou seja, sempre que o limite de f de x quando x tende a A existe e é igual a um número, L, então os limites laterais também existem e são iguais a L. Tem um análogo dessa parte B que é o seguinte. Se você calcula os limites laterais e percebe que os limites laterais são diferentes, então o limite de f de x quando x tende a A não pode existir. Porque se existisse, os laterais teriam que ser iguais. Então sempre que você calcula limites laterais e percebe que ambos são distintos, ou se de repente você consegue mostrar que um não existe, então o limite de f de x quando x tende a A também não existe, ok? Então, só recapitulando, quando os limites laterais são iguais, o limite da função existe e é igual aos limites laterais. Quando você já sabe que o limite da função existe, então os limites laterais também existem e são iguais a L. Vamos ver um exemplo. O exemplo ele diz, verifique se o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, existe. Será que existe? Vamos à solução. Qual é a ideia para resolver? É inspirada no teorema de existência que nos diz que se os limites são iguais, se os laterais são iguais, então o limite existe. Se os laterais são diferentes, então o limite da função não pode existir, né? Porque se o limite existe, os laterais teriam que ser iguais. Então, vamos calcular os limites laterais à esquerda e à direita do zero. Note que limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser igual ao limite, x tende a zero pela esquerda. Ora, se x tende a zero pela esquerda, x é menor do que zero. E se x é menor do que zero, o módulo de x é menos x, é o simétrico de x, porque o módulo é sempre positivo, né? Se x é negativo, menos x é positivo. Então aqui nós vamos ficar com menos x dividido por x. Podemos cancelar x com x, vamos ficar apenas com menos 1. E, portanto, o limite de menos 1 é igual a menos 1. Com isto, limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos 1. Então, calculamos o limite lateral à esquerda. Agora vamos calcular o limite lateral à direita. Se ao calcularmos o limite lateral à direita, o valor for igual a menos 1, então concluímos que o limite existe. Se for diferente de menos 1, concluímos que o limite não existe. Vejamos. Então, por outro lado, limite de f de x quando x tende a zero pela direita, no nosso caso o f de x aqui já é módulo de x sobre x, será o limite quando x tende a zero pela direita de... Ora, se x tende a zero pela direita, x é maior do que zero. E se x é maior do que zero, o módulo de x é o próprio x, porque módulo de um número positivo é ele mesmo. Então vamos ficar x dividido por x. Ora, x dividido por x é 1. Limite da constante, a própria constante. E, portanto, concluímos que o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Ou seja, calculamos os limites laterais à esquerda e à direita da função módulo de x sobre x e vimos que o limite lateral à esquerda é menos 1, à direita é 1, portanto os limites laterais são distintos, logo o limite da função não existe. Vamos escrever isto. Como o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é diferente do limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita,
Então, o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Não existe. E está finalizado esse exercício. Vou fazer uma interpretação geométrica para você entender claramente por que esse limite não existe. Note o seguinte, módulo de x sobre x vai ser igual a, se x for maior do que zero, sempre que x é maior do que zero, o módulo de x é o próprio x. X dividido por x vai ser 1. Por outro lado, se x for menor do que zero, se x é menor do que zero, módulo de x vai ser menos x. Menos x dividido por x, menos 1. Então, analisando o gráfico dessa função aqui, nós teremos isso aqui, ó. Nós temos x e nós temos aqui módulo de x sobre x, né? Y vai ser módulo de x sobre x. O que aqui diz? Quando x é maior do que zero, módulo de x sobre x é sempre 1. Então, sempre vou colocar aqui uma bolinha aberta no zero. Quando x é maior do que zero, módulo de x é maior do que 1. Módulo de x é 1. E quando x é menor do que zero, o módulo de x será menos 1. Então, observa que quando x tende a zero, pela esquerda, acabamos de mostrar que f de x, que é o módulo de x, sobre x, tende a menos 1. Quando x tende a zero pela direita, módulo de x sobre x tende a 1. Claramente, esse limite, quando tende a zero, não existe, né? Pela esquerda vai para um lado, pela esquerda vai para um lado, pela direita vai para o outro. Então, isso aqui é uma função escada. Quando você continuar os seus estudos, você vai ver que funções como essa são chamadas de funções de Heaviside. E elas têm muitas aplicações, sobretudo para quem desejar estudar engenharia elétrica. Então, bons estudos. Aproveita para fazer os exercícios.